indiretamente, né? Continua a existir eleições municipais, salvo nas capitais, nas cidades capitais, e naqueles municípios que eles diziam que eram de segurança nacional, portos, onde havia oposição, onde havia, enfim, para os militares da época, um sentido de segurança nacional, né? Depois aí começa a criação de estados, né? Aqui que é um tema muito atual, tivemos um plebiscito domingo, né? E então criamos o estado do Mato Grosso do Sul e também o tema da fusão, né? Do estado do Rio de Janeiro, da Guanabara, que era o antigo Distrito Federal, com o estado do Rio de Janeiro, que é um estado que já existia desde a formação tanto do Império quanto da província e depois quanto estado no federalismo brasileiro, né? E aqui já estamos falando de 3.900, quase 4 mil municípios, numa população de 121 milhões,1 habitantes, né? Depois, aqui é o nosso atual pacto federativo vigente, né? Ele estabelece, aí sim, através de uma Assembleia Nacional Constituinte, é um momento muito importante porque a Assembleia Nacional Constituinte é fruto de uma mobilização da sociedade para transitar para um regime democrático, né, grandes mobilizações no sentido das eleições diretas, enfim, ela chega num momento de muita mobilização da sociedade, dos seus atores, né, da formação de novos partidos, né? Então é um momento muito importante e aqui nesse pacto federativo que nos rege atualmente, nós fizemos algumas inovações, né? Primeiro, os constituintes deram aos municípios a qualidade de ente federado. E aqui é uma questão para o nosso diálogo. Então, hoje no Brasil, nós somos uma federação trina, formada por 3 esferas autônomas de governo, 3 entes federados, né? Os municípios do Brasil sempre tiveram autonomia política administrativa, mas teriam uma para-tutela, mesmo a sua organização decorria de leis estaduais, que vocês chamam estatais, né? Quer dizer, lei dos estados federados. E hoje o município se auto-organiza através de sua, não Constituição, nós chamamos aqui como a lei orgânica, né? Claro que tudo isso a partir das competências estabelecidas no Pacto Federativo expresso na Constituição, né? Mas esse pacto aqui também foi muito inovador, porque ele estabeleceu algumas novas relações. Por exemplo, pela primeira vez fica muito mais claro a relação entre federalismo e democracia, né? Porque esse tema na fundação da Federação Brasileira, na parte do pacto oligárquico, não estava na agenda, né? Aqui há uma clara convicção de que criar no país um conjunto de centralidades políticas é um mecanismo de contrapor as tendências de centralização autoritária. Então, uma outra ideia muito forte desse pacto federativo associando federalismo, democracia, associou-se outra dimensão que é aprofundar a descentralização. Então, foi um pacto muito descentralizado e claro que essa descentralização coloca problemas, né? Primeiro, ela constitui competências específicas a cada um dos entes federados, elas constituem competências concorrenciais, mas principalmente as comuns. E até hoje nós não regulamentamos as competências comuns, que é o famoso artigo 23 da Constituição, em áreas importantíssimas, né, como o meio ambiente, por exemplo, né? E aí é uma complexidade das relações. Acabou? Então, que legal. Já aprovou e tudo direitinho? Já está em vigor. Então, foi a primeira competência comum da gestão da Marina, né, que começou a transitar. Eu não sabia. Legal. Legal. Então, olha, a gente tem de abrir aqui uma discussãozinha, né? Porque isso aqui, Rio mais 20 e tudo, né? Legal, Paulo, obrigado. Então, enfim. E também dizer que nesse período é um período de muita complexidade para o país, porque significou, de um lado, uma transição política, mas também um problema, aquilo que a literatura e os comentadores chamam de décadas perdidas, ou seja, o país patinava no seu desenvolvimento econômico, a questão da inflação, né? Mas aí o Nelson vai explicar um pouco como isso tensionava, né,
as relações federativas, e foi um momento muito importante, e importante no sentido de como o país, né, mesmo com o novo Pacto Federativo, ele não tinha no seu horizonte a ideia de que estava compartilhando um projeto nacional de desenvolvimento. Isso levava os entes federados a buscar os seus caminhos próprios, o que gerou aqui uma tensão federativa cuja expressão mais eloquente é a guerra fiscal. Então, a guerra fiscal entre os entes federados nas buscas dos grandes investimentos, né? Então, isso tornou o nosso federalismo muito competitivo, né? E levava muito ao jogo da soma zero, né? Porque sempre a ideia de que o ganho de alguém era a perda de alguém, né? E hoje nós estamos numa outra situação do Pacto da Dinâmica Federativa no Brasil, porque o país se sente possuindo um ponto futuro que se expressa num certo projeto de desenvolvimento, né? E aqui nós estamos criando as premissas práticas para que a literatura consagra como sendo o federalismo cooperativo, né? E aqui também se reposiciona a crise todo, né, a conjuntura do neoliberalismo, a reafirmação do Estado. E aqui deixar também para os nossos colegas do México grandes desafios que poderíamos dialogar. Por exemplo, nós estamos compartilhando um projeto da Roda de Desenvolvimento. Os investimentos federais estão desbloqueando muitas agendas que estavam bloqueadas. Por exemplo, as agendas da infraestrutura urbana no país estava muito bloqueada. E os investimentos federais estão desbloqueando através de programas tanto de infraestrutura quanto de vivendas de habitação, né? Por outro lado, a busca de modernizar a nossa infraestrutura, né? Enfim, então nós estamos aí numa dinâmica muito, muito específica e, claro, também num contexto de que esse nosso projeto na Roda de Desenvolvimento, ele está se dando num contexto de uma integração regional, né? No âmbito tanto do Mercosul, né, quanto no âmbito da Unasul e agora também no âmbito da nossa comunidade latino-americana, do CELAC, né, que recentemente se configura como uma agenda muito importante nessa reunião de Caracas aí, né? De toda maneira, também quero dizer que nos anos 90 houve uma grande crise fiscal dos Estados Federados, né? E que as inovações de gestão pública nesse período aconteceram muito nas cidades, porque o Pacto Federativo de 88 teve como uma das consequências uma redefinição da partilha da receita pública que favoreceu muito os municípios, né? Mas foi uma conquista que depois se conteve para lidar com a agenda do ajuste fiscal, que provocou uma recentralização, mas aí deixo tudo para o professor Nelson, porque aí o sofrimento é com você. Mas enfim, eu apenas quis, né, falar para os nossos colegas do México, né, e hoje estamos um país de 190 mil habitantes com 5.565 municípios, né? Então, e claro que como somos um país continental, nós somos muito, primeiro, diverso, né? Então nós temos 5 grandes dinâmicas macro-regionais, quer dizer, aquilo que nós chamamos a dinâmica do norte do país, a região norte, cuja centralidade é o tema, né, meio Amazônia e tudo. E aí vocês vão verificar também, né, a extensão territorial e o número de municípios, né? Quanto maior o território, menos municípios. A Amazônia ali está com... Aqui os ceguinhos não estão vendo direitinho, mas eu acho que é 62, né, o Pará, né? Depois nós temos uma região, outra região muito importante, que é o Nordeste brasileiro. São 9 estados federados, é a região maior em termos de estados federados, né? Também com um número importante. Nós temos o Sudeste, onde se concentra, né, a grande parte da produção da riqueza nacional, que são os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? O Centro-Oeste e o Sul do país. Então também nós temos uma dinâmica macro-regional muito importante, além das dinâmicas estaduais, quer dizer, e também municipais. Ou seja, nós somos um país que está desafiado a processar os seus problemas em diferentes e simultâneas escalas, né? E isto trouxe justamente alguns desafios. Ou seja, de que as competências que se processam no âmbito da União Federal,
do âmbito de cada estado federado e do município, não contempla algumas dinâmicas que perpassam essas territorialidades. Ou seja, hoje questões de uma cidade já não se resolvem no seu âmbito porque essa cidade está inserida no aglomerado metropolitano, né? Mesmo dinâmicas regionais, né, entre fronteiras de estados, né? E isto levou a explicitar alguns desafios do nosso federalismo. E aqui eu vou aterrissar para passar para o Nelson. É que, embora sejamos uma federação muito descentralizada, né, nós somos carentes de mecanismos de coordenação e de cooperação, né? E aqui temos até dificuldades. O próprio Senado Federal, e aí abre depois um diálogo futuro, viu, Ingrid? No Brasil, ele não tem, na federação, a centralidade de sua agenda. Ele tem a lógica de um parlamento bicameral, né? Só de forma específica, aqui e ali, algumas competências próprias em matérias federativas, autorizar empréstimos, né? E outros dispositivos. Então, um grande desafio é o seguinte: como coordenar a nossa federação, na medida que nós somos carentes desses mecanismos de coordenação e de cooperação. E aí é que vem, né, a construção de um arranjo institucional, né, cuja vocação seria a cooperação e a coordenação, que são os consórcios públicos. Então, quando o presidente Lula assumiu a presidência da República, nós tínhamos essa leitura desses vazios institucionais de coordenação e de cooperação. E é nesta questão que se desenha a proposta da Lei dos Consórcios Públicos. Claro que já havia formas de cooperação, né? Os municípios já cooperavam, os estados já tinham agregações, mesmo a dinâmica do Nordeste brasileira, a brasileira tinha conselho de governadores e tudo, mas o arranjo institucional era muito precário ou pouco potente, né? E, portanto, hoje nós constituímos um marco legal, né, que é justamente a Lei dos Consórcios Públicos, e num contexto onde várias políticas públicas do próprio governo federal, elas estão induzindo ao consorciamento. Por exemplo, nós estamos agora para implementar uma política nacional dos resíduos sólidos, né? E pela natureza dessa agenda, né, ela vai induzir ao consorciamento, né? Então, e a grande desafio nosso é o seguinte: como fazer que a inovação seja sustentável. Porque também nós somos um país que já temos há anos, há décadas, a agenda da modernização do Estado, e temos aí um mecanismo perverso de envelhecer essas inovações, né? Então, o Observatório, aproveito para concluir, é justamente um esforço de acompanhar esses processos de cooperação e coordenação federativa, né, no sentido de produzir sobre eles informação de qualidade, né, mobilizar conhecimentos que estão sendo produzidos nas nossas universidades, no nosso centro de pesquisa e, sobretudo, perceber tendências, né? Então, por exemplo, nós estamos muito preocupados como os sistemas de controle do Estado brasileiro vai lidar com um arranjo inovador, né? Porque ele pode, através de uma certa rigidez, abortar essa inovação ou, através de uma postura de cooperação, ser um parceiro na sustentabilidade desse arranjo. Ontem mesmo tivemos uma boa reunião, né, com o presidente do Tribunal da União, que é um órgão muito importante aqui no país, né? Enfim, desculpe o tempo, mas eu apenas queria dizer para vocês que a nossa conversa de hoje, o nosso diálogo de hoje, tem como pano de fundo o contexto desses desafios, mas eu queria também falar dos sofrimentos, mas também das luzes, né, de futuro aí, né, professor? Bem, primeiro peço desculpas pela fala, vai ser um pouco desorganizada, não é uma fala preparada, mas, como disse no início, quer dizer, eu não tenho um aprofundamento, uma reflexão sobre o tema de federalismo. Mas eu tenho sofrido o federalismo ao longo das últimas décadas. E eu queria aproveitar a minha fala para colocar duas questões que eu considero que são centrais, né? Na relação entre os entes federados, tem duas questões que dão o tom. A primeira
é, obviamente, a questão como se arrecadam os recursos tributários e como é que eles se repartem. E depois, como é que esses recursos são efetivamente aplicados nas políticas públicas e a maneira pela qual a União, o Estado e municípios se relacionam nessa aplicação. Então, só para caracterizar, eu acho que os brasileiros conhecem bem isso, mas acho que o pedido do Trevas vai no sentido de colocar com mais clareza. Os recursos tributários no Brasil, eles são colocados com competências tanto para a União, quanto para o Estado, quanto para o município. Cada um desses entes tem competência de estabelecer o tributo que já está estabelecido na Constituição, mas dizer a forma de cobrar e organizar a fiscalização e cobrança desses tributos. É claro que a maior parte dos tributos, ou os tributos que têm uma arrecadação maior, são os tributos federais, né, notadamente o imposto de renda e as contribuições sociais. E os estados têm um imposto, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, que aqui nós chamamos de ICMS, e os municípios têm como característica dois tributos, um sobre serviços e um outro sobre a propriedade territorial urbana. Né? Então, basicamente isso. E esse conjunto de recursos tem também uma caracterização importante, que é uma definição de transferências obrigatórias constitucionais que transferem recursos da União para estados e municípios, notadamente a parcela do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados, e também há uma transferência de recursos dos estados, que são competência de arrecadação dos estados, para os municípios, que notadamente é uma parcela do ICMS, que é o imposto valorizado, e uma parcela do imposto sobre veículos automotores, que é de competência dos estados. E tem ainda um outro que é muito interessante, muito importante do ponto de vista conceitual, mas que não rende quase nada, que é o imposto territorial rural, né, que é de competência de arrecadação da União, pela repartição 50% fica diretamente com os municípios e o outro 50% com a União. Sendo que esse 50% que fica com a União, se o município fizer um convênio de fiscalização com a União, ele fica com essa outra parte. Portanto, a União magnanimamente abriu mão de 100% desse recurso. Bem, então, com relação à questão dos recursos, eu acho que um pano bem rápido é essa questão, né? Do lado do gasto, do lado da política pública, praticamente aí há uma formulação, exceto a discussão das competências compartilhadas, que o Dr. Tevez já falou, eu não vou entrar nisso, tem uma autonomia do gasto, né? Agora, é uma autonomia que é importante ter clareza que é relativa, até porque toda essa questão da relação entre os entes, ele oscila, né, entre a centralização, a descentralização, a autonomia e o freio de mão puxado pela União. Então, nós temos, por exemplo, na questão do gasto, uma restrição que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que coloca restrições fortes sobre a maneira pelo qual cada ente federativo, inclusive a própria União, faz o seu orçamento e define o equilíbrio orçamentário. Então, essa é uma questão bastante interessante. Uma outra questão interessante é com relação à prestação de contas. A prestação de contas, ela tem um padrão praticamente uniforme no país. Nós temos uma legislação, que é da década de 60, né, a Lei 4.320, que determina a maneira pela qual se faz o orçamento, se presta as contas, se faz a contabilidade e se distribui a informação. Então, essa é uma lei que uniformiza a contabilidade pública no Brasil, que é algo bastante interessante. Então, é quase que são dois grandes pilares aí, né? A Lei 420, que uniformiza esse padrão, e a Lei de Responsabilidade Fiscal,
que também uniformiza a maneira pela qual se gasta e a forma de endividamento que cada ente federativo pode ter. É claro, centralizando na mão da União isso. Essa formulação, ao mesmo tempo que é centralizadora, também tem uma parte forte de descentralização, e aí nós temos contradições bastante fortes. Eu quero só pegar uma contradição importante que é o que eu trabalho um pouco mais, que é a questão da guerra fiscal que o Trevas colocou com clareza aí. Qual que é o motor da guerra fiscal, né? Nós temos um imposto, que é o imposto ao valor adicionado, que é competência dos estados subnacionais, e com a sua característica de valor adicionado, é um imposto que se presta muito bem para estados unitários. Mas quando você tem isso em estados subnacionais, coloca-se a problemática de como você distribui a arrecadação entre os estados no comércio interestadual. Então, o primeiro momento, na década de 60, quando esse imposto é criado, em 1967, estávamos em plena ditadura, portanto, o imposto era facilmente administrado, havia um encontro do secretário de Fazenda do Estado, que era o CONFAS, e que, no dizer de Delfim Neto, eles tinham uma lógica impecável e todos concordavam com a lógica do secretário executivo da Fazenda, naquela época, né? Depois de 90, isso não aconteceu nunca mais. Nunca teve um secretário executivo com essa capacidade, né, de coordenar e ajustar os esforços. Realmente, aí, obviamente, não houve mais consenso dentro do CONFAS e a guerra foi aos poucos se estabelecendo. No primeiro momento, com bastante razão, no sentido de não existir uma política de desenvolvimento regional mais adequada, portanto, uma guerra fiscal no sentido de atrair as indústrias, mas isso foi evoluindo depois para atrair o comércio, depois culminou ultimamente agora com a guerra fiscal dos portos, onde o incentivo que os estados dão não só realoca o emprego dentro do país, mas agora exporta os empregos na medida que incentiva as importações. Então é um tema hoje bastante difícil que a federação está enfrentando, e eu acho que ele vai se complicar cada vez mais. Bom, então, no campo dos recursos, era isso que eu queria colocar. Agora, há sempre uma grande tentativa, né, da União de buscar políticas que consigam fazer essa integração. E o Tevas já colocou a questão dos consórcios, nós temos bastante empréstimos, ou programas de empréstimos federais, através com recursos do BID, então tem o PNAF-M, tem o PNAF, então tem vários programas que buscam incentivar a melhoria da qualidade da gestão municipal nas diversas áreas. Eu acho que é isso, não quero me alongar mais, Teva, porque senão eu vou começar a entrar nos detalhes. Então, era isso, muito obrigado. Espero ter contribuído. Muito obrigado, Nelson, muito importante. E agora, né, vamos ao que interessa, né, o nosso colóquio sobre o federalismo mexicano. Passo para nossa querida amiga Ingrid, agradecendo mais uma vez a sua presença e a sua participação. Bueno, si quieren, paso de aquel lado para ir manejando yo mi presentación, si me lo permiten. Claro, claro. ¿Hacemos intercambio? Si quieres. Gracias. Gracias. No, quédate. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, de hecho les voy a dejar la presentación para que posteriormente, si surgen alguna serie de dudas o detalles, pues podamos estar ahí compartiendo alguna información
En primer lugar, es importante mencionarles qué es lo que hacemos en el INAFED, qué es el INAFED, cuáles son las facultades y atribuciones a las cuales de alguna manera estamos conferidos. Y de ahí, pues bueno, vamos a hacer un diagnóstico, nos vamos a ir a un diagnóstico de cómo está la situación en México, en los municipios, cuáles son algunos retos que tenemos dentro de la República Mexicana y cuáles son básicamente también algunos avances, ¿no?, que hemos tenido en los últimos sexenios. De ahorita de lo que precisamente nos han compartido, me quedo mucho reflexionando, ¿no?, sobre determinados temas que de alguna manera, pues bueno, veo como áreas de oportunidad para México y también veo como determinadas áreas de oportunidad para Brasil para poder compartir algunas experiencias. Bueno, pues el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal es un órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación, que ustedes lo denominan Gobierno Interior, Ministerio Interior, ¿no? Sí, ustedes dependen de la Presidencia de la República, nosotros dependeríamos directamente de la Secretaría de Gobernación. Somos un órgano descentralizado. Entonces, pues bueno, bajo ese mecanismo nosotros capacitamos y asesoramos a los 2,440 municipios, más las 16 delegaciones del Distrito Federal. Bueno, ahí básicamente lo que estábamos comentando, pues bueno, como órgano desconcentrado, pues articulamos mucho los esfuerzos de gobiernos estatales, gobiernos municipales, básicamente para fortalecer tanto sus capacidades institucionales como también financieras dentro de los municipios, ¿no? Y tratar de permear esa cultura federalista, no solamente con los gobiernos estatales ni con los municipales, sino dentro del mismo gobierno federal, ¿no? En cada una de las dependencias. Tratamos de fomentar esos mecanismos de coordinación interinstitucionalmente e intragubernamentalmente. Nuestro esquema de operatividad. El fundamento del federalismo lo encontramos dentro del artículo 40 constitucional, que ahorita lo vamos a mencionar, de qué manera se menciona el régimen federal, en donde, pues bueno, básicamente dentro del artículo 40 constitucional viene señalado lo que es el gobierno federal y la coordinación con los gobiernos estatales. Sin embargo, y no es así, no maneja y no plantea la relación con los gobiernos municipales. De ahí se desprende el artículo 115 constitucional. Dentro de nuestro reglamento interior de gobernación, pues bueno, dentro del INAFED manejamos la coordinación con organismos no gubernamentales, con académicos, con asociaciones de municipios, que ahorita les voy a platicar cómo tenemos la conformación de asociaciones nacionales de municipios y cómo es nuestra relación con ellos.